Sétimo, predições dos profetas concernentes a Jesus. Além das afirmações de Jesus e da opinião dos apóstolos, há um testemunho do qual os mais ortodoxos dos crentes não saberiam contestar o valor, uma vez que o apontam constantemente como artigo de fé. É o do próprio Deus. Quer dizer, o dos profetas, falando sob inspiração e anunciando a vinda do Messias. Ora, eis as passagens da Bíblia consideradas como a predição desse grande acontecimento. Eu o vejo, mas não agora. Eu o vejo, mas não de perto. Uma estrela procede de Jacó, e um cetro se levanta de Israel e trespassa os chefes de Moabe, e destruirá todos os filhos de Sete. Números 24, versículo 17. Eu lhe suscitarei um profeta como tu de entre seus irmãos, e colocarei as minhas palavras em sua boca, e lhes dirá a ele o que eu lhe tiver ordenado. E ocorrerá que quem não escutar as palavras que dirá em meu nome, disso lhe pedirei conta. Deuteronômio 18, versículos 18, 19. Ocorrerá, pois, quando os dias tiverem se cumprido para lá levar-te com teus pais, que farei levantar a tua posteridade depois de ti, um dos teus filhos, e estabelecerei o seu reino, e ele me construirá uma casa, e afirmarei seu trono para sempre. Eu lhe serei pai, e ele me será filho, e não retirarei a minha misericórdia dele, como a retirei daquele que foi antes de ti, e o estabelecerei em minha casa e em meu reino para sempre, e seu trono será afirmado para sempre. 1 Paralipômenos 17, versículos 11 a 14. É porque o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis, uma virgem ficará grávida, e ela parirá um filho, e será chamado seu nome Emanuel. Isaías 7, versículo 14. Porque a criança nos nasceu, o filho nos foi dado, e o poder foi posto sobre o seu ombro, e se chamará seu nome o Admirável, o Conselheiro, o Deus Forte, o Poderoso, o Pai da Eternidade, o Príncipe da Paz. Isaías 9, versículo 5. Eis meu servidor, eu o sustentarei. É o meu eleito, minha alma nele colocou sua afeição. Coloquei o meu espírito sobre ele. Ele exercerá a justiça entre as nações. Não se retirará nunca, nem se precipitará nunca, até que haja estabelecido a justiça sobre a terra e os seres se detiverem à sua lei. Isaías 62, versículos 1 e 4. Ele gozará do trabalho de sua alma, e nisso será saciado. E meu servidor justo nisso justificará vários, pelo conhecimento que terão dele, e ele mesmo levará suas iniquidades. Isaías 53, versículo 11. Rejubila-te extremamente, filha de Sião. Lance gritos de alegria, filha de Jerusalém. Eis, teu rei virá a ti, justo e salvador humilde, e montará sobre um asno, e sobre o potro de uma jumenta. E proibirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco do combate será também proibido, e teu rei falará de paz às nações. E seu domínio se estenderá desde um mar ao outro mar, e desde o rio até os confins da terra. Zacarias 9, versículos 9 e 10. E ele, o Cristo, se manterá e governará pela força do Eterno, e com a magnificência do nome do Eterno, seu Deus. E eles farão as pazes, e agora será glorificado até os confins da terra, e será ele que fará a paz. Miqueias 5, versículo 4. A distinção entre Deus e seu enviado futuro está caracterizada da maneira mais formal. Deus o designa seu servidor, por consequência seu subordinado. Em suas palavras, nada há que implique a ideia de igualdade de poder, nem de consubstancialidade entre as duas pessoas.
Deus ter-se-ia enganado e os homens vindos 3 séculos após Jesus Cristo teriam visto mais justo do que ele? Tal parece ser a sua pretensão. 8. O Verbo se fez carne. No começo era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no começo com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e nada do que fez não fez sem ele. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilhou nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Houve um homem enviado de Deus que se chamou João. Ele veio para servir de testemunha, para dar testemunho à luz, a fim de que todos crescem por ele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho daquele que era a luz. Aquela era a verdadeira luz que clareia todo homem vindo neste mundo. Ele estava no mundo e o mundo nada fez por ele, e o mundo não o conheceu. Ele veio aos seus e os seus não o receberam. Mas deu a todos aqueles que o receberam o poder de serem feitos filhos de Deus, aqueles que creram em seu nome, que não são nascidos do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus mesmo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória tal quanto o Filho único deveria recebê-la do Pai. Ele, digo eu, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículos de 1 a 14. Esta passagem dos Evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É também aquela sobre a qual se estabeleceu mais tarde a controvérsia a este respeito. Essa questão da divindade de Jesus não chegou senão gradualmente. Nasceu das discussões levantadas a propósito das interpretações dadas por alguns às palavras Verbo e Filho. Não foi senão no 4º século que ela foi adotada, em princípio, por uma parte da Igreja. Esse dogma é, pois, o resultado de uma decisão dos homens e não de uma revelação divina. Há de início a notar que as palavras que citamos mais acima são de João e não de Jesus, e que, admitindo que não hajam sido alteradas, não exprimem, em realidade, senão uma opinião pessoal, uma indução onde se encontra o misticismo habitual de sua linguagem. Elas não poderiam, pois, prevalecer contra as afirmações reiteradas do próprio Jesus. Mas, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de nenhum modo a questão no sentido da divindade, porque se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. Com efeito, o Verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo Jesus recebido essa palavra diretamente de Deus, com a missão de revelá-la aos homens, assimilou-a. A palavra divina da qual estava penetrado se encarnou nele. Trouxe-a ao nascer, e foi com razão que João pôde dizer: O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus pode, pois, estar encarregado de transmitir a palavra de Deus sem ser Deus, ele mesmo, como um embaixador transmite as palavras de seu soberano sem ser o soberano. Segundo o dogma da divindade, é Deus que fala. Na outra hipótese, ele fala pela boca de seu enviado, o que não rouba nada à autoridade de suas palavras. Mas quem autoriza essa suposição antes do que outra? A única autoridade competente para decidir a questão são as próprias palavras de Jesus quando disse: Eu nunca falei de mim mesmo, mas aquele que me enviou me prescreveu, por seu mandamento, o que devo dizer. Minha doutrina não é a minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. A palavra que ouvistes não é minha palavra, mas a de meu Pai que me enviou. É impossível exprimir-se com mais clareza e precisão.
A qualidade de Messias ou enviado, que lhe é dada em todo o curso dos evangelhos, implica uma posição subordinada com relação àquele que ordena. Aquele que obedece não pode estar igual àquele que manda. João caracteriza essa posição secundária e, por consequência, estabelece a dualidade das pessoas quando disse: "E vimos a sua glória, tal quanto o Filho único deveria receber do Pai." Porque aquele que recebe não pode ser igual àquele que dá, e aquele que dá a glória não pode ser igual àquele que a recebe. Se Jesus é Deus, possui a glória por si mesmo e não à espera de ninguém. Se Deus e Jesus são um único ser sob dois nomes diferentes, não poderia existir entre eles nenhuma supremacia nem subordinação. Desde então que não há paridade absoluta de posição, é que são dois seres distintos. A qualificação de Messias divino não implica a igualdade entre o mandatário e o mandante, como a do enviado real entre um rei e seu representante. Jesus era um Messias divino pelo duplo motivo que tinha a sua missão de Deus e que as suas perfeições o colocavam em relação direta com Deus. 9. Filho de Deus e Filho do Homem. O título de Filho de Deus, longe de implicar a igualdade, é bem antes o indício de uma submissão. Ora, deve estar submetido a alguém e não a si mesmo. Para que Jesus fosse o igual absoluto de Deus, seria necessário que fosse como ele, de toda a eternidade, quer dizer, que fosse incriado. Ora, o dogma diz que Deus o engendrou de toda a eternidade. Mas quem disse engendrar diz criar, que isso seja ou não de toda a eternidade, não se é menos uma criatura e, como tal, subordinada a seu Criador. É a ideia implícita encerrada na palavra filho. Jesus nasceu no tempo. De outro modo dito, foi um tempo na eternidade passada, onde ele não existia? Ou bem é coeterno com o Pai? Tais são as sutilezas sobre as quais discutiu-se durante os séculos, sobre qual autoridade se apoia a doutrina da coeternidade passada ao estado de dogma, sobre a opinião dos homens que a estabeleceram. Mas esses homens, por qual autoridade fundaram a sua opinião? Isso não é sobre a de Jesus, uma vez que se declara subordinado. Não é sobre a dos profetas que o anunciam como enviado e o servidor de Deus. Em quais documentos desconhecidos, mais autênticos do que os evangelhos, encontraram essa doutrina? Aparentemente na consciência e na superioridade de suas próprias luzes. Deixemos, pois, essas vãs discussões que não poderiam terminar e cuja solução mesmo, se fora possível, não tornaria os homens melhores. Digamos que Jesus é Filho de Deus como todas as criaturas. Ele o chama seu Pai, como nós aprendemos a chamar nosso Pai. É o Filho bem-amado de Deus porque, tendo chegado à perfeição que o aproxima de Deus, possui toda a sua confiança e todo o seu afeto. Ele se diz, ele mesmo, Filho único, não que seja o único ser chegado a esse grau, mas porque só ele estava predestinado a cumprir essa missão sobre a terra. Se a qualificação de Filho de Deus parecia apoiar a doutrina da divindade, não era do mesmo modo daquela do Filho do Homem que Jesus se deu em sua missão e que fez o assunto de muitos comentários. Para melhor compreender-lhe o verdadeiro sentido, é necessário remontar à Bíblia, onde está dada por ele mesmo ao profeta Ezequiel. Tal foi a imagem da glória do Senhor que me foi apresentada. Tendo, pois, visto essas coisas, lancei meu rosto por terra, e ouvi uma voz que me falava e disse: Filho do homem, tende-vos sobre os vossos pés, e eu falarei convosco. E o Espírito, tendo-me falado da sorte, entrou em mim e me firmou sobre os meus pés, e eu o ouvi que me falava e me dizia: Filho do homem,
Eu vos envio aos filhos de Israel, para um povo apóstata que se retirou de mim. Violaram até este dia, eles e seus pais, a aliança que fiz com eles. Ezequiel capítulo 2, versículos 1, 2 e 3. Filho do homem, eis que vos prepararam os grilhões. A eles vos prenderão e deles não saireis nunca. Capítulo 3, versículo 25. O Senhor me dirigiu ainda a sua palavra e me disse: E vós, filho do homem, eis o que disse o Senhor Deus à terra de Israel. O fim vem. Ele vem, esse fim, sobre os 4 cantos da terra. Capítulo 7, versículos 1, 2. No 10º dia do 10º mês do 9º ano, o Senhor me dirigiu a palavra e me disse: Filho do homem, marcai bem esse dia que o rei de Babilônia reuniu as suas tropas diante de Jerusalém. Capítulo 24, versículos 1 e 2. O Senhor me disse ainda estas palavras: Filho do homem, vou vos ferir com uma ferida e vos arrebatar o que é mais agradável aos vossos olhos. Mas não fareis nunca lamentos fúnebres, não chorareis nunca, e as lágrimas nunca correrão em vosso rosto. Suspirareis em segredo, e não fareis luto nunca como foi feito para os mortos. Vossa coroa permanecerá ligada sobre a vossa cabeça, e tereis vossos sapatos em vossos pés. Não cobrireis o rosto, e não comereis nunca a carne que se dá àqueles que estão no luto. Eu falei, pois, de manhã ao povo, e à noite minha mulher morreu. No dia seguinte de manhã, fiz o que Deus me ordenara. Capítulo 24, versículo de 15 a 18. O Senhor me falou ainda e me disse: Filho do homem, profetizai com respeito aos pastores de Israel. Profetizai e dizei aos pastores: Eis que disse o Senhor Deus: Infelizes os pastores de Israel que apacentam a si mesmos. Os pastores não apacentam os seus rebanhos. Capítulo 34, versículos 1, 2. Então eu ouvi que me falava no interior da casa. E o homem que estava próximo de mim me disse: Filho do homem, eis aqui o lugar de meu trono, o lugar onde porei os meus pés, e onde permanecerei para sempre no meio dos filhos de Israel. E a casa de Israel não profanará mais meu santo nome no futuro, nem eles, nem seus reis, por suas idolatrias, pelos sepulcros de seus reis, nem pelos seus nobres. Capítulo 43, versículos 6, 7. Porque Deus nunca ameaça como os homens, e não entra nunca em furor como o filho do homem. Judite, capítulo 8, versículo 15. É evidente que a qualificação de filho do homem quer dizer isto, que nasceu do homem por oposição àquilo que está fora da humanidade. A última citação, tirada do livro de Judite, não deixa dúvida sobre o significado desta palavra empregada num sentido muito literal. Deus não designou Ezequiel senão sob esse nome, sem dúvida para lhe lembrar que, apesar do dom da profecia que lhe foi concedido, com isso não pertenceria menos à humanidade, e a fim de que não se cresce de uma natureza excepcional. Jesus se dá a si mesmo essa qualificação com uma persistência notável, porque não é senão em muito raras circunstâncias que se diz filho de Deus. Em sua boca não pode ter outro significado que o de lembrar que também ele pertence à humanidade. Por aí se assimila aos profetas que o precederam e aos quais se comparou, fazendo alusão à sua morte, quando disse: Jerusalém que mata os profetas? A insistência que coloca em se designar como filho do homem parece um protesto antecipado contra a qualidade que prevê que dar-se-lhe-á mais tarde, a fim de que seja bem constatado que ela não saiu de sua boca.
É notável que, durante essa interminável polêmica que apaixonou os homens durante uma longa série de séculos, e dura ainda, que acendeu as fogueiras e fez verter ondas de sangue, disputou-se sobre uma abstração a natureza de Jesus, da qual se fez a pedra angular do edifício, embora disso não haja falado. E que se haja esquecido uma coisa, a de que o Cristo disse ser toda a lei e os profetas, o amor de Deus e do próximo e a caridade, da qual fez a condição expressa de salvação. Agravou-se sobre a questão da afinidade de Jesus com Deus e se passou completamente sob silêncio as virtudes que ele recomendou e das quais deu o exemplo. O próprio Deus se apagou diante da exaltação da personalidade do Cristo. No símbolo de Nicéia está dito simplesmente: cremos em um Deus único, etc. Mas como é esse Deus? De nenhum modo se fez menção aos seus atributos essenciais, a soberana vontade e a soberana justiça. Essas palavras seriam a condenação dos dogmas que consagram sua parcialidade para com certas criaturas e sua inexorabilidade, seu ciúme, sua cólera, seu espírito vingativo, dos quais se autoriza para justificar as crueldades cometidas em seu nome. Seu símbolo de Nicéia, que se tornou o fundamento da fé católica, estava segundo o Espírito do Cristo, porque o anátema com que o termina não é a prova de que é obra da paixão dos homens? Aliás, a que se deve a sua adoção? A pressão do imperador Constantino, que disso fizera uma questão mais política do que religiosa. Sem a sua ordem, o concílio de Nicéia não ocorreria. Sem a intimidação que exerceu, é mais do que provável que o arianismo o arrebataria. Portanto, dependeu da autoridade soberana de um homem que não pertencia à Igreja, que reconheceu mais tarde o erro que fizera politicamente e que inutilmente procurou retornar sobre os seus passos conciliando as partes, para que não sejamos arianos em lugar de sermos católicos, e para que o arianismo não fosse hoje a ortodoxia e o catolicismo a heresia. Depois de 18 séculos de lutas e de disputas vãs, durante os quais se pôs completamente de lado a parte mais essencial do ensino do Cristo, a única que poderia assegurar a paz da humanidade, se está ainda nessas discussões estéreis que não levaram senão a perturbações, engendraram a incredulidade, e cujo objeto não satisfaz mais a razão. Há hoje uma tendência manifesta da opinião geral de retornar às ideias fundamentais da primitiva Igreja e à parte moral do ensinamento do Cristo, porque é a única que pode tornar os homens melhores. Aquela é clara, positiva, e não pode dar lugar a nenhuma controvérsia. Se a Igreja houvesse seguido este caminho desde o princípio, seria hoje onipotente em lugar de estar em declínio. Teria reunido a imensa maioria dos homens em lugar de estar despedaçada pelas facções. Quando os homens caminharem sob essa bandeira, se estenderão mãos fraternas, em lugar de se lançarem anátemas e maldições, por questões que, na maioria do tempo, não compreendem. Essa tendência da opinião é o sinal de que chegou o momento para levar a questão para o seu verdadeiro terreno.